Dom Geraldo, nós estamos no meio do conclave que está começando, né? E para a escolha do novo Papa. E nós temos muito essa história de achar que isso é uma briga política para escolher se vai ser um Papa mais conservador ou um Papa mais progressista, mas no fundo ele é o guardião dos valores cristãos. Isso é a coisa mais importante. No fundo é como regar a semente da fé. Exato. Como está a fé no mundo de hoje, nesse mundo cada vez mais bruto, radical, e parece que as pessoas distantes desses valores permanentes que Jesus nos deixou como ensinamento? É interessante, nós temos observado isso, que por um lado a situação é um pouco contraditória. Por um lado nós vemos tantas pessoas afastadas de qualquer denominação religiosa, num mundo extremamente materialista, imanente apenas, imediatista, hedonista, às vezes egoísta e também egocêntrico. Mas aqui e ali nós vemos verdadeiras procuras de Deus. Em várias denominações religiosas, mas especialmente na Igreja Católica, nós vemos um renascer em várias localidades, inclusive aqui mesmo em São Paulo. Então nós vemos uma nova geração, jovens, que estão participando, formando-se ativamente nas igrejas católicas, e ao mesmo tempo vemos um retorno de pessoas que estão afastadas há 20, 30, às vezes até 40 anos, que também estão retornando à fé. Então, como que estão procurando um sentido de vida e voltaram a redescobrir que na fé há um sentido para essa vida. E por isso que é tão difícil, né, Dom Geraldo, entender como é a sucessão na Igreja Católica, no momento que é uma instituição que preserva valores permanentes. Exato, né? permanentes. Então, todo esse modismo, esses valores de curtíssimo prazo, e no fundo nós estamos falando de valores permanentes. Exato. E é esse vazio, talvez, no sentido da vida, que ajude a buscar esse renascer da igreja, né? Exato. Eu vejo as igrejas hoje muito cheias de jovens. Cheias, né? de jovens. É impressionante isso. Bom, há 20 anos vivendo na Europa, também boa parte da minha família é europeia, eu observo que os novos cristãos católicos são os filhos dos ateus. E muitas vezes eles acabam puxando os pais depois de um certo processo. É muito interessante. Então aqui e ali há um renascer. Ele é tímido, ele é pequeno, e me impressiona também um profetismo que teve nesse sentido Bento XVI, quando ele já na década de 70, no pós-68, toda a crise que veio no 68, ele já alertava que o futuro da Igreja Católica eram pequenas comunidades fortes na fé. E essas pequenas comunidades irradiam. Mas são comunidades, são pessoas muito próximas umas das outras, que se ajudam, que se acompanham, são solidárias, são abertas, acolhem. O tema da solidão também é uma coisa que acompanha muito essas pessoas na busca da igreja. Eu tenho para mim que uma das maiores pobrezas nos dias de hoje é a solidão. Não tem com quem falar. Às vezes as famílias estão esfaceladas, as relações são apenas online, são digitais, mas não há esse encontro físico, não há essa partilha, esse desejo de estar com o outro. E, Dom Geraldo, interessante isso que o senhor está trazendo, porque, no fundo, isso parece que a solidão aumentou com o esfacelamento das comunidades. Exato. Antigamente havia um espírito de comunidade. Exato. Né? Pequenas cidades, um cuidava do outro, saber Exato. quem era o vizinho, frequentava a mesma igreja, os filhos estavam nas mesmas escolas, né? Esse senso de comunidade que se perdeu faz parte dessa doença da solidão? Sim, eu penso que a perda da família e da comunidade, as duas coisas, a perda da família e da comunidade aumenta esse sentido de solidão. Vou dar um exemplo bem concreto. Eu me recordo que em 91 eu passei um período mais longo na Áustria, no Mosteiro de Melk, o famoso Mosteiro de Melk, no Danúbio. E nesse período de 40 dias, eu nunca tinha estado tanto tempo na Áustria, fiz muita amizade com um monge, e depois de um certo tempo ele me perguntou, mas o que você gosta da Áustria? Eu falei, nossa, mas a beleza, a paisagem, a cultura, a história, a arte, a música, irradia, né, de todos os lados. Mas o que você não gostou da Áustria? 91. Eu fui muito sincero. Tem mais cachorro do que criança. Quando eu falei aquilo, ele ficou chocado. Ele falei, ai meu Deus, falei o que não devia. Aí eu pedi desculpas para ele, falei, puxa, acho que eu falei o que não devia, né? Ele falou, não, deixa eu te explicar, você tocou
você tocou na chaga, você tocou na ferida. O que acontece? Em meu caso não é isolado. Meus pais são filhos únicos. Meus avós já faleceram. Meu pai já faleceu e a minha mãe está com câncer terminal. Eu não tenho tios, eu não tenho primos, eu não tenho irmãos. Então, essas famílias pequenas e esses núcleos que acabam depois se separando, divórcio, isso, que aquilo, está provocando esse esfacelamento. Então, quando se perde a família, se perde também o senso de comunidade, que é uma família mais alargada. É verdade. Agora, esse é um ponto importante que o senhor está trazendo, que a família é a essência do cristianismo, né? Exato. Toda a ideia que nós temos de família nasceu desses ensinamentos de Jesus, dos evangelhos, né? Eu falei, nós não temos nada de ver com a moral dos romanos e dos gregos antigos, absolutamente nada. Tudo isso é a nossa moral cristã, né? E como a família hoje, que perdeu essa maneira de aglutinar a sociedade, ela está sendo refeita por esses novos jovens conscientes de valores? São eles que estão ajudando a ressuscitar a imagem da família? Sim, é impressionante esse movimento. Eu vejo muito nos meus ex-alunos, particularmente, encontrei vários deles, aliás, nessa semana que eu estou no Brasil, como esses jovens estão retornando com muita força e irradiando não apenas para amigos, colegas de escola, da faculdade, ou mesmo de trabalho, mas irradiando também nas suas próprias famílias. Então, muitos pais deles, estão repensando as suas vidas, estão refazendo, em certo sentido, as suas vidas. Eles descobriram que a família é a igreja doméstica. Quer dizer, cada vez que você celebra um matrimônio, nasce uma igreja doméstica. Essa igreja doméstica, no casal, o Cristo é o terceiro. E quem transforma a debilidade de uma família humana numa sagrada família é o Cristo. É Ele que faz a diferença. Então eles estão redescobrindo isso. E, claro, vem um sentido de esperança, vem um sentido de partilha, estão abertos à vida. Vários deles estão tendo vários filhos, 2 ou 3 pelo menos. Quer dizer, a vida muda de sentido. Daquele medo de colocar um filho no mundo porque está violento, porque tem a crise econômica, tem isso. Eu digo para eles, mas escuta, nós somos todos filhos de imigrantes, quanta coisa nossos avós passaram, e nós estamos aqui, e nem por isso eles perderam essa alegria de viver. Então eles estão retomando um sentido de esperança, que é algo que o mundo também perdeu. Precisa. E por isso esse ano jubilar, esse ano santo, é o ano da esperança. É verdade, é verdade. E o ano da esperança é algo que coroa até, né, o que foi o papado sem dúvida, de Francisco. Né? Ele queria dar esperança ao mundo. Isso para ele foi uma coisa muito, muito forte. Por isso que o sentido de orfandade que nós temos em Roma agora é muito forte. É um vazio. Pensemos num outro tema que ele era muito caro, o tema da paz. Né? Quais são as vozes que pregam a paz hoje em dia no cenário mundial? Pelo contrário. Pelo contrário. Esse radicalismo, essa polarização. Exato. É o conflito, é o confronto, né? Exato. Então nós perdemos uma voz que ainda dava um norte, que para católicos e não católicos, cristãos e não cristãos, inclusive aqueles que se confessam ateus, era um norte. Havia princípios ali que tocavam a todos. Essa voz desapareceu. E tinha uma beleza, né? Porque a paz começava por uma atitude de tolerância que ele tinha, né? Exato. O diálogo interreligioso. Fundamental nos dias de hoje. Exato. E isso se perdeu. Então, assim, eu acho que talvez esse é o grande ensinamento que nós vamos começar. Se quisermos um mundo com mais paz, temos de voltar a ser mais tolerantes. Mais respeitosos, com a diversidade de ideias, de pensamento. Pensar no outro, a alteridade. Eu não estou sozinho no mundo, tem outras pessoas também. Então aí vai ressurgindo esse sentido de comunidade também.